Vamos a Brasília agora com o nosso repórter José Matheus Santos, que está lá no Supremo Tribunal Federal e acompanhou agora há pouco a saída dos ministros, de cada ministro que estavam nessa reunião. Muito boa noite, Matheus. Atualiza para a gente. Algum ministro se pronunciou, falou com a imprensa? Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no News Noite. Leandro, alguns ministros já saíram da reunião, como, por exemplo, os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes. Deu para a gente da imprensa estar posicionado tanto aqui na área externa do Supremo Tribunal Federal, quanto na área interna por onde os ministros circulam. E alguns deles já deixaram a sede do prédio principal do STF, que é onde foi realizada essa reunião no gabinete da presidência do ministro Edson Fachin. Entretanto, apenas o ministro Gilmar Mendes falou rapidamente com a imprensa e disse que essa reunião foi rápida e que já acabou. Apenas isso, sem entrar em detalhes que foram informados nesses detalhes nessa nota que foi divulgada pelo Supremo Tribunal Federal. E esse comunicado, como você leu, Leandro, diz que os ministros do Supremo Tribunal Federal, os 10 ministros que atualmente compõem a Suprema Corte, validam os atos tomados pelo ministro Dias Toffoli ao longo da condução da relatoria desse caso do Banco Master. Ministro Toffoli, que assumiu essa relatoria no final de novembro do ano passado, portanto, deixando essa relatoria agora dia 12 de fevereiro, cerca aí de 70 dias na relatoria desse caso. Esse caso que chegou aqui ao Supremo Tribunal Federal, teve um sorteio, Toffoli foi escolhido e agora o ministro abriu mão, como também diz essa nota, da relatoria. Haverá um novo relator desse caso no Supremo Tribunal Federal. O que é que pode-se dizer nessa nota aí? Os ministros estão validando os atos e haverá esse novo relator. Houve 2 reuniões hoje aqui no Supremo Tribunal Federal. A gente, inclusive, está fazendo outras apurações aqui enquanto estamos ao vivo aqui no News Noite, Leandro. Essa primeira reunião aconteceu de 16h40 até cerca de 18h40, durou cerca de 2 horas, pouco mais de 2 horas, foi a primeira reunião, e os ministros voltaram a se reunir por volta das 20 horas, e por volta das 20 horas e 13 minutos já houve ministros deixando aqui o prédio principal do STF. Ou seja, esse segundo encontro durou cerca de 13 minutos e logo depois o STF, às 20h25, divulgou esse comunicado que foi lido por você e também no jornal do SBT News anteriormente. Agora fica a expectativa, Leandro, para a designação do novo relator, né? O sorteio vai ser feito muito provavelmente envolvendo aí os outros 8 ministros do STF, né? Já que o presidente Edson Fachin não costuma ser sorteado para relatorias desses casos, e fica a expectativa para saber quando será esse novo sorteio e também depois quem será o ministro sorteado para assumir a relatoria desse caso. A gente lembra, Leandro, que essa crise eclodiu ontem, desde que surgiu a informação, né, e também trouxemos aqui no SBT News em relação a um relatório da Polícia Federal com menções ao ministro Dias Toffoli em aparelhos eletrônicos que foram apreendidos nas operações feitas pela Polícia Federal em relação a essa apuração das suspeitas de fraudes financeiras por parte do Banco Master, que é o banco comandado por Daniel Vorcaro. Como apurou a nossa equipe de analistas, esses conteúdos incluem mensagens entre Toffoli e Daniel Vorcaro, como por exemplo, com convites para festas e conversas sobre amenidades. Portanto, essas últimas horas foram bastante tensas nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, culminando agora com os ministros dizendo que validam os atos tomados por Toffoli nessa condução desse processo, mas que ele optou por abrir mão da relatoria desse caso no Supremo Tribunal Federal. O ministro Dias Toffoli, que inclusive participou presencialmente das 2 reuniões, houve 2 ministros, Luiz Fux e André Mendonça, que participaram por videoconferência, mas os outros 8 ministros estiveram presencialmente aqui no Supremo Tribunal Federal. Volto com você, Leandro Magalhães, e qualquer outra informação a gente traz aqui no News Noite. Por favor, qualquer novidade aí no Supremo Tribunal Federal, Matheus, pode acionar a gente que você retorna daí ao vivo de Brasília. Obrigado por enquanto.